Fala, galera! Bom dia, seus lindos! Voltei! A tio Cris aí de novo, no melhor dia da semana, porque sextou, hein, galera? Daqui a pouquinho, guarda mais um pouquinho aí. Mas antes de sextar, toda sexta-feira tem aula de quem? De quem? De quem? De quem? Do tio Cris. Tamo aí, firme e forte, igual o quê? Prego na areia, hein? Bambim, bambim. Prazer revê-los, seus bonitos. Olha, tia Natália falou que tá tudo bom, porque hoje tem aula do tio Cris. Que prestígio. Numa sexta-feira, uma aluna fala que tá feliz porque vai ter aula do tio Cris. Ganhei o dia, ganhei a sexta-feira, ganhei o final de semana. Olha que beleza. Ai, que bonito. Ai, que legal. Ainda bem que ela gosta de zoologia e gosta de ecologia, né? Ainda bem que ela gosta de biologia. Espero que os demais também. Lindos, sejam bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui contigo, com os serráqueos, aqui meus vizinhos da serra, com os cariaciquenses aí dessa terra maravilhosa que é Cariacica. Gosto muito, apesar de não ter praia, mas gosto muito. Tá bom? Vivi em Vila Velha, quase vizinha aí em Cariacica, né? Só vivia por aí para essa galera, o lugar para ter gente bonita, né? Cariacica. É uma maravilha. Aqui na Serra também, não fica diferente. Por isso que eu vim para cá, né? Fui para lá, vim para cá, para lá, vim para cá. Mas enfim, galera, tamo aí, tamo junto. Lindões, lindões, lindões. Digam aí pro tio, conseguem me ouvir bem? De repente eu tô fazendo um monte de piadinha, falando um monte de besteira aqui, ninguém tá ouvindo nada, né? Primeira pergunta, então vamos lá pro teste. Como é que tá o retorno aí? Opa, tia Nath, bom dia, tio Dani. Então, então tá todo mundo me ouvindo bem, né? Isso é o mais importante. E aí agora vamos para nossa aulinha. Lembrando que, mais uma vez, seus bonitões, 9h50 às 10h40, aulinha de Bio 2. Vamos continuar a zoologia. Depois aquele intervalinho para beber aquela água, fazer aquele pips, jogar aquela água no rosto para dar aquela acordada. E de 11 às 11h50, aulinha de Bio 3, continuidade da ecologia lá em cadeia alimentar, certo? Então, esses são os assuntos que nós vamos tratar hoje com vocês. Bom, lembrando mais uma vez aqueles recadinhos de que a aula é gravada e, posteriormente, os links são disponibilizados para vocês lá no blog. As aulas passam... Está demorando um pouquinho, né, aquele retorno, porque toda vez que eu termino a aula, eu já baixo e mando lá para a galera do TI. Mas é muita demanda, né, gente? Todo mundo, Cariacica, Serra, Guarapari, mandando aula. Você imagina, o cara lá conseguir baixar tudo, lançar no YouTube, né? Abrir no YouTube, mandar o link para os professores. Então, tá um pouquinho moroso esse trâmite, mas assim que chega, o tio coloca os links das aulas gravadas lá para vocês, para caso aqueles que não puderam vir, a internet caiu, a luz acabou, enfim, ou tiver alguma dúvida, poder consultar a aula, tá bom? Ao longo da semana que vem, esses links são postados lá. Aquele recadinho que vocês já conhecem bem, e mais aquele outro recadinho, à medida que o tio for explicando a matéria, quem tiver dúvida, por favor, não fique com ela, compartilhe conosco, com o teacher, né? Coloque aqui no chat que o tio fica de olho aqui, ó, cara crachá, tá de olho na tela, tá de olho no celular, para poder responder as dúvidas. E aí, mais um recadinho, caso essas dúvidas apareçam ao longo da semana, seja nos exercícios que vocês estão fazendo, ou na matéria que vocês estão estudando, lembre-se que o tio já deixou vários canais abertos para você, por e-mail, pelo Instagram, pelo Facebook. Fiquem à vontade para me contactar, como a tia Nath já fez, por exemplo, para que vocês não fiquem com dúvida ao longo da semana. Eu não consigo responder imediatamente, mas, né, sempre que sobra um tempinho, eu estou indo para as mídias para poder procurar as dúvidas dos alunos e responder. Fiquem à vontade, tá bom? Então, agora, vamos parar de conversa fiada e vamos para a matéria. Para isso, eu vou compartilhar a minha telinha com vocês. Só um minutinho. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai. Meu computador já está no ritmo da sexta-feira mesmo, porque o bicho está lento a vida toda. Cadê? Vamos ver se vai aparecer aí. Deixa eu olhar aqui no meu celular fone. Opa, apareceu os slidezinhos. E aí, em Bio 2, lindões, lembrando que nós iniciamos já uma grande área da biologia, conhecida como zoologia, que é aquela responsável pelo estudo do reino animalia. O reino animalia, por sua vez, é um dos 5 reinos dos seres vivos e aquele, com certeza, que concentra a maior biodiversidade de espécies. Por isso que estudar a zoologia dá um trabalho danado, né? Porque é muito grupos de animais para serem estudados, analisados fisiologicamente, anatomicamente, classificação e por aí vai. Mas, enfim, nós já começamos o estudo do reino animalia,
O primeiro filo que nós estudamos, lembrando, gente, que se nós estamos estudando um reino, nós estamos estudando um conjunto de filos, né? Conforme vocês aprenderam lá na aula de taxonomia sistemática. Reino é uma categoria de classificação biológica que significa conjunto de filos diferentes, mas que ainda assim apresentam algo semelhante. Quais são os filos diferentes que compõem o reino Animalia, ou Metazoa? Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópodes, equinodermos e cordados. São 9 filos diferentes. Mas que ainda assim, todos os animais que fazem parte de cada um desses filos apresentam algo em comum, algo semelhante para estarem dentro de uma mesma categoria, de um mesmo grupo, que é o reino Animalia. Todos os animais são pluricelulares, são eucariontes e são heterótrofos. Então, essa é a característica compartilhada por todos os animais. Mas como eles são muito diferentes entre si, você passa a classificá-los em filos, classe, ordem, família, gênero e espécie. Então, nós estamos estudando os filos do reino Animalia. Já estudamos o primeiro filo, representado pelas esponjas do mar, né, os animais conhecidos como os poríferos, os mais simples que existem no planeta, até porque foram os primeiros a surgirem ao longo da evolução. E aí depois a gente já iniciou o segundo filo, que é o filo dos quinidários, que nós vamos terminar hoje, na aulinha de hoje, e se Deus quiser começar já o terceiro filo, que é o filo dos plateumintos. Entendam que o estudo, a sequência de filos que nós estudamos é uma sequência evolutiva, dos primeiros animais que surgiram, portanto os mais simples, até os últimos animais que surgiram e os mais complexos, que são os cordados. E aí é importante que vocês percebam, ao longo do estudo do reino Animalia, que as características anatômicas, fisiológicas, reprodutivas desses indivíduos embriológicas vão evoluindo ao longo desses filos. Você pode perceber isso à medida que a gente vai falando dos sistemas, das características embriológicas, né, de que esses aparelhos, esses sistemas vão se tornando cada vez mais especializados na função para a qual eles se realizam. Beleza? É importante ter essa percepção da evolução dos sistemas e tudo mais ao longo do estudo desses filos. A gente faz o que, no curso superior, a gente chama de... geralmente a gente chama de FAQ, né? FAQ, Fisiologia Animal Comparada, porque à medida que nós estudamos os grupos de animais, a gente vai vendo a evolução da fisiologia dos sistemas, comparando um com o outro, beleza? Só que isso no curso superior. Aqui a gente estuda filo por filo, analisando não só as características fisiológicas, mas também classificação, embriologia e por aí vai. Enfim, galera, aí é o seguinte, quinidários, lembra, o nome do filo tem a ver com uma característica marcante de todos os representantes de todas as espécies pertencentes a esse filo. Quinidário vem de quinidócito ou quinidoblasto, que é a célula característica desse grupo de seres vivos, aquela célula presente na epiderme, que libera um líquido urticante, que queima, né, no nosso caso, e que serve tanto para a alimentação desses animais quanto para a sua defesa. Talvez seja o ponto principal desse grupo aqui. Isso a gente já viu, né? Aqui, ó. A gente está estudando os quinidários nessa sequência aqui. Ó. A gente já falou das características gerais na aula passada. Estudamos todas as características gerais. Falamos um pouquinho na aula retrasada e o restante na aula passada. Tá? E agora a gente parou aqui no item 2. Então agora, a partir de hoje, a gente fala de reprodução dos quinidários. Tem reprodução assexuada e reprodução sexuada. E depois, de forma muito simplificada, fala um pouquinho das 3 principais classes desse filo e as diferenças entre elas. Tá bom? Então vamos passar aqui, ó. A gente caracterizou, né, aqui os quinidários, falando inclusive que eles podem ter forma a forma medusoide, que é livre nadante, a forma poliploide, que geralmente é séssil. Vimos alguns exemplos, caracterizamos os tecidos, epiderme, gastroderme, mesogleia. Falamos um pouquinho dos sistemas que já surgiram aqui, como o sistema nervoso, como o sistema digestório. Tudo isso aqui, por exemplo, é novidade dentro do reino Animalia, né? Tendo em vista que o grupo anterior dos poríferos, por não terem tecidos verdadeiros, obviamente não tem órgãos, nem nenhum tipo de sistema. Então, aqui a gente já vê uma série de evoluções, né? A questão da diferenciação dos tecidos, gastroderme, mesogleia, epiderme, o surgimento de um sistema digestório, por mais que ainda seja incompleto, o surgimento de um sistema nervoso, o surgimento de gônadas, tudo isso é novidade. Depois, nos plateumintos, vocês vão vendo que isso vai se tornando cada vez mais apurado. Mas, enfim, aí vimos tudo isso.
E paramos exatamente nesse item número 2, que fala da reprodução dos quinidários. Então, vamos prosseguir a partir daqui. Mas antes eu queria perguntar, tudo bem? Se localizaram aí o que a gente já viu na aula passada? Entenderam essa retomada de conteúdo para que então a gente possa prosseguir? Alguém quer fazer alguma pergunta já nesse ponto? Algo que não tenha entendido aí para trás? Está meio perdido? Só me deem esse ok ou a dúvida que vocês tiverem, lança aí para mim poder ficar tranquilo e poder prosseguir a matéria então. Só aguardando vocês se posicionarem aí, ou com dúvida, ou com o ok. Tio, pode ir, que a gente está aqui. Firme e forte, igual prego na areia. Já entendemos tudo, pode prosseguir a aula. Guardando vocês aí. Apareceu nada, gente. Será que travou? Esse chat do meu celular trava toda hora. Eu fico aqui igual um bobo. Os alunos já digitaram um monte de coisa e eu não vi nada. Deixa eu mudar aqui para o computador para ver se é esse o caso. Ah, legal aí, ó. Tá vendo? No celular não apareceu nada. É uma jaca isso, gente. Deixa eu voltar aqui para ver se esse negócio atualiza. Porque aí eu não vejo as dúvidas de vocês à medida que vocês vão lançando. Espera aí um pouquinho. Só para ver se esse trem atualiza aqui. Nada, eu vou sair dessa aula aqui no celular e vou entrar de novo. Eu já vi aqui que a Aninha botou ok, Luana, Pietrão também, e tia Maria Heller também. Então, só um minutinho, galera, para mim tentar entrar de novo aqui pelo celular, para ver se ele atualiza esse chat. Vamos lá. Nada. Ah, vai chegar uma hora aqui que ele vai atualizar. Se ele permanecer parado aqui, eu vou explicando os blocos e depois passo novamente para o chat para poder acompanhar isso aí. Mas vamos lá. Então vamos para a nossa explicação. Então é o seguinte, vamos falar um pouquinho de reprodução dos quinidários. Como vocês viram lá no sumário, esses caras ainda podem apresentar essa forma de reprodução mais primitiva, digamos assim, que é a reprodução assexuada, mas também tem reprodução sexuada. Vamos falar um pouquinho delas. No caso da reprodução assexuada, nunca se esqueçam, isso está inclusive, esse conceito está naquele glossário lá que eu fiz para vocês. A reprodução assexuada é aquela que ocorre sem a participação de células sexuais, portanto, sem participação de espermatozoide e óvulos. E, obviamente, como não há troca de material genético entre células reprodutoras, não há variabilidade genética. É uma forma de reprodução mais primitiva, onde a velocidade ela é muito rápida, mas, em compensação, a qualidade, digamos assim, da prole que nasce de um processo como esse não é muito grande, justamente por não ter variabilidade genética, né? Então, como os indivíduos são geneticamente idênticos, se um indivíduo é suscetível a alguma mudança ambiental, todos eles irão morrer por não terem diferenças genéticas entre eles. Enfim, esse é o conceito de reprodução assexuada para todos os seres vivos. E existem diversos tipos de reprodução assexuada, nós já vimos inclusive algumas em poríferos. No caso de quinidários, são 3 tipos de reprodução assexuada que podem ser observadas. Por exemplo, brotamento. A mesma que a gente viu em porífero. Porífero também faz brotamento. O que é isso? Do corpo do animal adulto, né, algum ponto do seu corpo, as células começam a sofrer mitoses sucessivas, divisões mitóticas, que obviamente geram células geneticamente idênticas, e dali vai crescendo um novo indivíduo. Aí esse novo indivíduo pode, inclusive, crescer fixado ao corpo do animal que lhe deu origem, formando o que vocês conheceram lá na ecologia sob o nome de colônia, né? Uma relação ecológica entre indivíduos da mesma espécie, de forma harmônica, onde eles estão ligados anatomicamente, ou esse brotozinho pode se desligar do corpo do animal que lhe deu origem, cair no sedimento e dali crescer. Aqui você está vendo, por exemplo, um pólipo, né? Uma anêmona, originando, crescendo ou se reproduzindo por brotamento. Está vendo um brotinho crescendo aqui, ó, e o outro brotinho crescendo lá, nesse caso aqui formando uma colônia. Beleza? Simplesinho assim. Existe também a bipartição. A gente vê muito isso para a bactéria, né? A bactéria vai lá, duplica o seu material genético, divide o citoplasma e forma 2 células. Geralmente a gente vê essa coisa de bipartição mais para o organismo unicelular, mas ela pode acontecer para um organismo pluricelular, como no caso também de uma anêmona aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma anemonazinha, então o corpo dela aqui, ó, vai se dividindo, vai se repartindo em 2 e no final das contas dá origem a 2 anêmonazinhas aqui. Como o processo é simplesmente uma bipartição, esses caras são geneticamente idênticos. Molezinha. E um terceiro caso que nós chamamos de estrobilização.
que acontece também com formas polipóides, ou formas fixas. Esses corpos, eles têm, esses pólipos, não são todos, tá, gente? Eles têm essas divisões transversais aqui do corpo, ó, como se fossem fragmentos. Aí, durante o processo de estrubilização, esses fragmentos se soltam e liberam pequenas medusazinhas, ó, pequenos quinidários livre-nadantes, que nós, inclusive, chamamos essas pequenas medusas aqui de éfira, tá? Então, perceba, isso aqui é o pólipo, né, que ele cresceu, o pólipo adulto, e aí perceba que o corpo é todo segmentado, tá vendo? Como se fossem várias medusazinhas de cabeça para baixo, uma se encaixando na outra. Aí, durante o processo reprodutivo, essas unidades elas se soltam, liberando essa larvinha chamada de éfira, que é uma medusa jovem, e que aí vai originar uma medusa adulta posteriormente. Mas é tudo reprodução reprodução do tipo assexuada. Então, pode ser por brotamento, por bipartição ou por estrobilização, tá? Já já eu olho o chat aqui no computador para ver se tem alguma dúvida. Aí, vamos lá. E a reprodução sexuada? Também tem. Lembrando que reprodução sexuada é aquela que envolve participação de gametas, células reprodutoras, espermatozoide e óvulo, e, portanto, como há uma mistura de material genético, leva-se a uma variabilidade genética. Aí, só um detalhe, olha para cá. Dentro do grupo do filo dos quinidários, existem espécies monóicas, vamos lembrar? Monóico é aquele indivíduo também conhecido como hermafrodita, ou seja, aquele indivíduo que apresenta os dois aparelhos reprodutores ao mesmo tempo. Não vou falar de aparelho reprodutor, até porque não existe um aparelho especializado. No caso dos quinidários, eles foram os primeiros a apresentarem gônadas, né? Então, tem um local propício para a produção dos espermatozoides e um local propício para a produção dos óvulos. Existem algumas espécies que têm as duas gônadas do mesmo indivíduo. Então, isso é um indivíduo monóico, aquele capaz tanto de produzir o gameta masculino quanto o gameta feminino. Beleza? Geralmente, não realizam autofecundação. Lembra? O indivíduo sozinho conseguir se autofecundar. Por quê? Porque, geralmente, esses gametas são produzidos em épocas diferentes. Então, quando tem espermatozoide viável, não tem ovócito. Quando tem ovócito, não tem espermatozoide. Geralmente, isso acontece para que a fecundação seja cruzada. Ou seja, eu preciso de um gameta de um indivíduo com um gameta do outro indivíduo, o que aumenta a variabilidade genética do que realizar a autofecundação. Beleza? Monóicos. E existem espécies dioicas, portanto, de sexos separados, tem o macho e tem a fêmea. Tem todas essas variáveis. Em relação ao desenvolvimento, ele pode ser direto em algumas espécies. O que isso significa? Que não tem estágio de larva entre, né, o zigoto e o indivíduo adulto. Não tem fase larval. Fazendo um comparativo, é o nosso desenvolvimento, né, gente? A gente não forma larva. Vem o espermatozoide com o ovócito, forma o zigoto se desenvolve no embrião, no feto, o feto nasce sem estágio larval. Né? O feto nasce já com todo o aspecto de um indivíduo adulto. A diferença maior é no tamanho. E existem algumas espécies que têm desenvolvimento indireto, portanto, entre o zigoto e o indivíduo adulto, forma-se uma larva, que tem um aspecto completamente diferente do indivíduo adulto. Então, algumas espécies têm desenvolvimento direto, outras espécies têm desenvolvimento indireto. Algumas espécies são monóicas, outras espécies são dioicas. E outro detalhe, algumas espécies fazem fecundação externa, olha para a imagem. Se você olhar para esse caso aqui, que eu já vou explicar, percebam que o ovócito e os espermatozoides são lançados fora do corpo dos indivíduos. E a fecundação, que é a união dos gametas, acontece fora do corpo da fêmea. Então, isso é uma fecundação externa. Agora, se você olhar para esse primeiro caso aqui, você percebe que o espermatozoidezinho liberando pelo macho, ó, ele nada, entra lá no corpo da fêmea e fecunda o óvulo dentro do corpo da fêmea. Portanto, a fecundação é interna. Aí depois o óvulo, né, o zigoto aqui, ó, é liberado na água e aí se desenvolve aqui, ó, na larva, tá vendo? Tem uma larva aqui entre o zigoto e o animal adulto, existe uma fase larval, um desenvolvimento indireto. Aqui é a mesma coisa. Então, você tem todas essas variáveis. Pode ser monóico ou dioico, pode ser de desenvolvimento direto ou indireto, pode ser de fecundação direta, de fecundação interna ou externa. Tem todas as variáveis possíveis aí. Bom, agora, algo muito importante que eu queria ressaltar aqui é que algumas espécies que fazem reprodução sexuada, não são todos os quinidários, tá? Apenas algumas espécies,
tem a capacidade de fazer um ciclo de reprodução chamado de metagênese, que é uma alternância entre uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Veja bem, esse nome não é novidade para vocês. Eu, inclusive, já falei de metagênese para vocês dentro de algas. E o tio Kelvin, quando ele for dar botânica para vocês, ele vai falar constantemente do processo de metagênese, que é algo comum dentro das plantas, por exemplo, todas as plantas, e presente em algumas algas pluricelulares. Aí vamos repetir, o que é a metagênese? É aquele ciclo que nós vimos lá em algas como o ciclo aplôntico-diplôntico. Aquele ciclo de reprodução que envolve uma fase haploide, uma fase diploide e uma alternância de reprodução sexuada e assexuada. Lá nas algas, nas plantas, esse ciclo de vida tem 3 nomes. Ele pode ser chamado de ciclo aplôntico-diplôntico. Aí tem, lembra, tem esporófito que produz esporo por reprodução assexuada. Aí o esporo origina o gametófito se reproduz por gameta. Portanto, reprodução sexuada originando o esporófito. É exatamente isso lá em planta e em alga, tá, gente? Aqui não tem esses nomes, não. Mas lá em planta, em alga, isso pode ser chamado de metagênese, alternância de gerações, ou ciclo aplôntico-diplôntico, ou haplodiplobiôntico, tem vários nomes. Aqui nos animais, é um processo muito semelhante, mas guarda algumas diferenças. Uma delas é o fato de que, nos animais, não existe essa coisa de um indivíduo haploide e um indivíduo diploide. Aqui não tem isso. Lá nas algas, por exemplo, o esporófito é diploide e o gametófito é haploide. Aqui não tem isso. Tem metagênese, tem reprodução assexuada e sexuada no mesmo ciclo, mas ambos os indivíduos que participam dessa reprodução, seja pela sexuada ou assexuada, eles são diploides. Não existe indivíduo haploide dentro do reino animalia. Isso só é possível lá nas plantas e nas algas. Então, aqui, esse tipo de reprodução não pode ter esses 3 nomes, só pode ter 2. Você pode chamar isso de metagênese ou alternância de gerações, mas você não pode chamar de ciclo aplôntico-diplôntico, tendo em vista que não há nenhuma fase haploide aqui. Os indivíduos são sempre diploides, tá bom? E se você olhar para a imagem, tanto aqui quanto aqui, estão sendo representado metagênese, tá? Tem metagênese aqui e aqui. A diferença é que aqui é uma metagênese com fecundação interna, como eu mostrei para vocês, e aqui é uma metagênese com fecundação externa. Mas vamos entender o que é a metagênese, para quem não se lembra. Olha, aqui você tem um pólipo, tá vendo? Ou seja, o que é um pólipo? É um quinidário séssil, fixo. Aqui você tem medusas. Medusas são quinidários de vida livre, nadam por jato-propulsão. Beleza? Então, a alternância de gerações, você vai ver que além de ser uma alternância entre reprodução sexuada e assexuada, é também uma alternância em termos de formas de vida. Percebam o seguinte, aqui você tem o pólipo origina medusa, ou seja, uma forma fixa, séssil, originando uma forma livre nadante. E depois essa forma livre nadante, originando a forma séssil. Então, fica alternando não só a reprodução sexuada quanto assexuada, mas também as formas de vida que envolvem os organismos participantes dessa metagênese. Então, olha só, aqui você tem um pólipo, perceba que o pólipo tem aquela fragmentação do corpo que a gente viu aqui na estrobilização, ó, liberando uma pequena medusa jovem que nós chamamos de éfira. É exatamente isso que você está vendo aqui, ó. Um pólipo com o corpo segmentado, tá vendo? Ele é pólipo 2N, ele é diploide, beleza? E aí ele sofre essa fragmentação do corpo, ó, fragmentação, também chamada de estrobilização, e libera uma medusa jovem, que continua sendo 2N, por isso que não tem aquela alternância entre fases haploide e diploide. Uma medusa jovem que nós chamamos de éfira, e aí depois essa éfira se desenvolve, ou numa medusa macho, ou numa medusa fêmea, dioicos, tá vendo? Sexos separados. Quando essas medusas atingem a maturidade sexual, o macho libera o espermatozoide na água, durante o processo reprodutivo, o espermatozoide nada pela água, entra pela boca da fêmea, olha que doideira, e lá dentro da fêmea fecunda o óvulo. Aí forma-se o zigoto, ó, perceba lá, ó, gameta N, aí forma-se o zigoto 2N.
Aí isso é um desenvolvimento indireto. Esse zigoto se desenvolve numa larva, essa larva é ciliada, perceba que a larva também é diploide, todo mundo é diploide, só o gameta, obviamente, que é haploide. A larva é diploide, ela tem um nome, ela é chamada de larva plânula, tá? Ciliada, ela nada, fixa-se então no sedimento e começa a sofrer mitose, originando um pólipo jovem que depois se torna um pólipo adulto. Então, por que metagênese? Porque você envolve ao mesmo tempo uma reprodução assexuada, que é quando o pólipo origina a medusa, e a reprodução sexuada, quando então a medusa origina o pólipo. E é sempre assim, tá, gente? Pólipo sempre origina medusa por reprodução assexuada. E medusa sempre origina o pólipo por reprodução sexuada. Ambos são indivíduos diploide, tanto o pólipo quanto a medusa. Mas a alternância é sempre essa, não muda. Pólipo originando medusa, reprodução assexuada, medusa originando pólipo, reprodução sexuada. Do lado de cá você está vendo a mesma coisa, ó. Está vendo um pólipo, o pólipo liberando a éfira, aí quando a éfira se torna adulta, tem o macho, tem a fêmea, só que a diferença dessa para essa é que a fecundação externa. Então, tanto a fêmea quanto o macho liberam os gametas na água, acontece a fecundação na água, forma-se o zigoto também origina a larva plânula, também ciliada, fixa-se no sedimento e origina o pólipo. Então, ó, pólipo, medusa, reprodução assexuada, medusa, pólipo, reprodução sexuada. Essa é a metagênese dos quinidários. Certo, lindões? Então, continua travado aqui. Deixa eu passar para o chat para saber se alguém tem alguma dúvida em relação à reprodução. Coloquem aí para mim, gente. Se alguém tem alguma dúvida, pode lançar. Se não tem dúvida, só me deem um ok, então, para mim poder prosseguir. Pizzaiolo falou que está ok, tia Luana também falou que está ok, Gustavão também. Se não deu tempo para digitar, obrigado, tia Laura. Pode digitar aí que daqui a pouco eu volto no chat novamente, tá bom? Então vamos lá. Essa é a reprodução dos quinidários, sexuada e assexuada e a metagênese, beleza? Fiquem muito atentos a isso, porque não é muito difícil aparecerem questões reprodutivas que compare a metagênese das plantas ou algas com a metagênese animal. Então, percebam qual é a semelhança das metagêneses das plantas e dos animais. A alternância entre reprodução assexuada e sexuada dentro de um mesmo ciclo. Então, em ambos os casos, elas podem ser chamadas de alternância de gerações ou metagênese. Qual é a diferença? É que na planta ou na alga existe, né, um indivíduo diploide e um indivíduo haploide. Por isso que esse ciclo de vida pode ser chamado de ciclo haplôntico-diplôntico. Na metagênese animal não existe essa alternância diploidia entre os indivíduos. Ambos os indivíduos são diploides. Então, fiquem atentos à semelhança e à diferença, tá bom? Bom, desculpa, vamos lá. E aí, prosseguindo, vamos então finalizar os quinidários falando um pouquinho da sua classificação. Lembra, aqui são classes, tá, gente? Classe hidrozoário ou classe hidrozoa, classe sifozoário ou classe sifozoa, classe antozoário ou classe antozoa. Por quê? Nós estamos no reino animalia, filoquinidário, classe, reficofage, né? Reino, filo, classe. A gente não precisa se aprofundar mais do que isso, ordem, nada disso. Isso aí é para quem faz curso superior. Para vocês aqui, a nível de ensino médio, para quinidários, basta conhecer até classe. Essas são as três classes principais, elas não são as únicas, tá, gente? Tem várias outras classes. Mas, mais uma vez, a nível de ensino médio, para vocês, basta isso aqui. E aí, vocês vão perceber que eu coloquei aqui no quadro uma classificação feita de forma comparativa. Perceba que existe uma comparação, primeiro, quanto à forma de vida, se são pólipos, se são medusas. Uma segunda, baseada na presença, na ocorrência ou não da metagênese. Uma terceira, baseada no hábitat. Lembra que eles são todos aquáticos, mas aí pode ter de água doce e água salgada. Uma quarta classificação baseada no desenvolvimento, se é direto, portanto, sem larva, ou indireto, portanto, com larva, e pelo menos um exemplo de cada um. Então, por exemplo, vamos fazer comparativamente. Nos hidrozoários, predominam pólipos, ou seja, eu disse predomina, não disse exclusivo, tá, gente? A maioria das espécies que são desta classe
são pólipos, portanto, são fixos, sésseis, a grande maioria. Nos sifozoários é o contrário. A maioria das espécies pertencentes a essa classe são medusas, portanto, aquela forma livre nadante, que não é séssil. E nos antozoários só tem pólipo. Aí sim é uma exclusividade. Não existe nenhuma espécie dentro desta classe que seja livre nadante, que seja medusa. É uma classe exclusivamente formada por formas sésseis. Então você já vê que já dá para fazer uma diferença entre as três classes baseando-se na forma de vida. Segundo, metagênese. Nos hidrozoários pode ocorrer, ou seja, existem espécies que fazem metagênese e espécies que não fazem metagênese. Nos sifozoários ocorre metagênese, obrigatório, todas as espécies fazem esse ciclo. Antozoário, ninguém faz metagênese. Então, você também consegue diferenciar as três classes pela ocorrência ou não da metagênese. Se pode ou não acontecer, é hidrozoário. Se ocorre obrigatoriamente, é sifozoário. Se nunca ocorre, é antozoário. Beleza? Em relação ao hábitat, hidrozoários têm representantes espécies de água salgada, marinhos, e de água doce, dulcícolas. Sifozoário, todos os indivíduos, todas as espécies dessa classe são marinhos, de água salgada. E a mesma coisa para os antozoários, né? Aí se fala assim, ó, dentro dessa classe aqui só tem marinho. Aí, peraí, pode ser sifozoário ou antozoário. Mas você consegue já distinguir do hidrozoário. Tá bom? Quarta aqui, em relação ao desenvolvimento. Dentro da classe dos hidrozoários, tem espécies que têm desenvolvimento direto, não forma larva, e tem espécies que têm desenvolvimento indireto, forma larva. Sifozoários, todos eles são de desenvolvimento indireto, até porque ocorre metagênese. E a metagênese, como você viu na imagem anterior, sempre tem aquela larvazinha plânula, ciliada. Então, aqui, sempre o desenvolvimento é indireto. O mesmo acontecendo nos antozoários. Apesar de não ter metagênese, o desenvolvimento é também indireto. E aí, um exemplo, ó. Exemplo de hidrozoário. Hidra, que é, lembra, aquele pólipo que sai dando cambalhota, que consegue se locomover por cambalhota, e a fisalha, que é a caravela, aquele que a gente chama lá na biologia, na ecologia, de colônia heteromorfa, né? aquela caravela portuguesa. Exemplo mais típico de sifozoário é a aurélia, que seria esse pólipo aqui, ó, esse aqui, ó, tá? Aurélia aurita, que a gente chama, tá? E nos antozoários nós temos os corais, tão conhecidos pela gente, e as anêmonas do mar. Aquela mesma lá que tem aqueles tentáculozinhos, que o Nemo se esconde e tudo mais. São alguns dos representantes geralmente mais citados para cada uma dessas classes. Então, essa classificação a gente viu de forma comparativa para te ajudar, inclusive, a saber identificar se o animal pertence à classe dos antozoários, hidrozoários, sifozoários. Geralmente é feito em cima desses critérios que foram aí analisados. Beleza? Certo? Vou jogar lá no chat para ver se deu alguma dúvida. Não tem dúvida. Então, gente, aqui finalizamos quinidários. Então, opa, já vimos dois filos do reino animalia, porífero e quinidário. Legal? Opa, Pisaiolo já se antecipou. Gostei disso, hein, Pisaiolo? Não precisa nem perguntar. Ele já mandou ali, ó, professor, tudo certo, significa que o senhor pode mandar bala, pode passar para o próximo. Show de bola. Mas se alguém não conseguiu digitar, digita aí que o tio daqui a pouco volta no chat de novo. Tá bom? Deixa eu olhar aqui o horário. Essa aula vai até 10h40. Estamos dentro do horário. Show de bola. Então, agora vamos para o terceiro filo. Beleza? Então, deixa eu deixar de compartilhar essa telinha com vocês aqui e compartilhar a próxima telinha. Peraí, deixa eu fechar. Fechei uma. Agora vamos para os plateumintos. Do reino animalia. Percebam que vão ter várias coisas que vão surgir de novidade aqui, hein, galera? Peraí que vai compartilhar aí com vocês. Lembrando o seguinte também, ó, plateumintos, o próximo filo é nemateumintos, né? Eles são agrupados, todos chamados de eumintos. Então, caso você tenha a denominação, se você verificar em algum lugar a denominação eumintos, com H no início, ele está fazendo referência tanto aos animais que compõem o filo plateumintos, quanto nemateumintos, que é o filo dos vermes, né?
A gente vai ver aqui, a gente vai resgatar aqueles vários conceitos que a gente viu em protozoários, agente etiológico, parasita heteroxeno, monoxeno, hospedeiro definitivo, hospedeiro intermediário, porque a gente vai ter que estudar cada uma das doenças, ou pelo menos as principais doenças causadas pelos animais desses dois vermes. Por isso que esses filos se tornam muito importantes na zoologia, tá? Geralmente, questão de zoologia vem em cima de eumintos e principalmente em cima das eumintoses, porque são doenças muito comuns na nossa população. Beleza? Bom, mas isso aí é papo um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Vamos de plateumintos, então. Ah, professor, qual é a característica marcante desse grupo, né? O que que o nome quer dizer, tá? Se não me engano, plate vem, na verdade, plate, porque o nome em latim é platireumintus, né? Eumintus vem de verme, plate vem de achatado, tá? Então, esse aqui são vermes achatados. Eles se diferenciam dos nemateumintos, que são vermes cilíndricos. Se você tentar buscar aí, de repente, na memória, numa imagem na sua cabecinha, o exemplo mais típico de plateuminto mais famoso é a solitária, aquele verme grandão, que ele é achatado dorso ventralmente, né? E se você quiser um verme nemateuminto, que é o próximo grupo cilíndrico, é a lombriga. Então, plateumintos, vermes achatados. Nemateumintos, vermes cilíndricos. Então, a gente já até consegue distinguir um verme desse só olhando para o formato do corpo. Se é achatado, é plateuminto. Se é cilíndrico, é nemateuminto. Não confundir com minhoca, com sanguessuga, porque isso aí, apesar de ser também considerado para alguns um filo de vermes, esses caras já são anelídeos, já estão anos-luz à frente. Porque depois de plateuminto, nemateuminto, depois molusco, depois anelídeo. Tá bom? Minhoca, sanguessuga, é tudo anelídeo. Bom, vamos lá. Vamos de plateumintos, então, como é que a gente vai estudar esse filo? Primeiro, padrão, né? Padrão do estudo dos filos. Características gerais, então vamos caracterizar a anatomia, a fisiologia, a reprodução geral dos plateumintos. Depois a gente vai olhar para as principais classes que nos interessam aqui a nível de ensino médio e vamos para a parte mais importante, geralmente mais cobrada em prova, vestibular, concurso, que são as eumintoses. Agora, só um detalhe, eumintoses, gente, são doenças causadas por vermes eumintos. Então, isso pode tanto incluir plateumintos quanto nemateumintos. Vocês vão ver lá em nemateuminto que vai ser mais ou menos o mesmo padrão. Vai ter característica geral, vai ter classificação e vai ter eumintoses. Mas é importante que vocês saibam, por exemplo, que teníase, cisticercose, difilobotríase e esquistossomose, já de cara, saber que essas verminoses, essas eumintoses são causadas por vermes plateumintos. E que, por exemplo, ascaridíase, meu Deus do céu, ascaridíase, ancilostomíase, bicho geográfico, filariose, oxiuríase, são verminoses, são eumintoses, mas causadas por vermes nemateumintos. Vocês vão ter tempo para se familiarizar com isso, tá bom? Hoje a gente ainda não consegue entrar nas eumintoses. A gente vai fazer isso possivelmente a partir da próxima aula. Mas vamos então de cara aqui com as características gerais desses primeiros vermes que surgiram no planeta. Ah, já passei aqui para o chat porque eu sabia que ia aparecer alguma coisa. Eu induzi que ia aparecer alguma coisa. Tá, vamos aqui então só um minutinho para poder responder a pergunta do tio Pisaiolo. Vamos lá. Professor, sai daqui, tem um íconezinho. Professor, a alta capacidade de regeneração dos plateumintos é proveniente do metabolismo extremamente acelerado que possuem? Se não, é atribuído a que característica? Então, Pietro, a gente vai ver que esses caras têm uma capacidade de regeneração muito grande. Geralmente, Pietro, digamos assim, que é meio que o contrário. Grande capacidade regenerativa que alguns animais têm está principalmente ligada à sua simplicidade. Por exemplo, você vê que os poríferos têm uma capacidade enorme de regeneração, e isso é atribuído ao quê? A um corpo extremamente simples, porque não tem qualquer tipo de sistema, não tem tecido, e ainda tem uma célula, que é o amebócito, com capacidade de diferenciação em todas as outras células. Então, isso é justificativa, por exemplo, para a grande capacidade de regeneração dos poríferos. O mesmo acontece nos plateumintos. Não são todos os plateumintos que têm essa capacidade. É o caso, por exemplo, da tênia, é o caso, por exemplo, oh, meu Deus, esqueci o nome do bichinho lá, do meio-zarolho, é sacanagem. É da planária. Mas essa capacidade regenerativa está ligada à estrutura corporal desses animais, que também é muito simples.
Então, fragmentos podem originar todas as outras partes constituintes justamente porque essas partes constituintes são muito simples. Porque você poderia pensar assim, porra, quais são os animais que têm maior metabolismo? Vamos pegar lá na ponta da evolução, né? Seriam os mamíferos, por exemplo, como os seres humanos. Mas por que nós não temos essa capacidade de regeneração? Porque, bicho, nosso corpo é completamente complexo. Nós temos tecidos variados, órgãos variados, células variáveis. Então, isso torna o processo de regeneração tão complicado. É justamente o contrário, é a simplicidade do animal que geralmente está ligada à sua capacidade de regeneração, entre outros fatores, tá bom? Mas principalmente esse. Você viu essa questão, mas não tinha. Então, quanto menor a organização histológica e complexidade, maior a capacidade regenerativa. É lógico que eu não vou colocar isso como uma regra geral, tá, Pisoelo? Até porque generalizar qualquer coisa dentro da biologia é um tiro no pé, porque sempre tem exceções. Mas se tem um fator que talvez seja preponderante e fundamental para essa capacidade regenerativa, esteja justamente na questão da simplicidade do animal, né? Na simplicidade da sua questão histológica, fisiológica e tudo mais. É lógico que tem exceção, porque você vê, por exemplo, em que algumas lagartixas têm capacidade de fazer aquela autotomia, que é perder um pedaço da cauda e regenerar. Mas ainda assim nem é uma regeneração completa de um novo indivíduo, mas apenas de uma parte do corpo. Então a gente vê que já é um animal muito mais complexo, porque nós estamos falando de um réptil, mas que não tem a capacidade de regenerar um indivíduo inteiro, apenas uma parte do corpo. Que também é uma curiosidade. Mas se tem um fator preponderante, com certeza é esse, é a simplicidade do animal, tá bom? Legal? Depois você me fala aí se está tudo tranquilo. Beleza, valeu, Pisaiô. Qualquer outra dúvida aí, vão mandando, hein, gente? Vou voltar agora aqui para a telinha, para a apresentação. Então, vamos lá, vamos de características gerais dos plateumintos. Então, olha só. Primeiro, como eu já falei, vermes achatados dorso-ventralmente, né, gente? Quem não está familiarizado com essa questão anatômica, vamos pegar nós, seres humanos, por exemplo, para te dar um exemplo. O que seria o nosso dorso? Nosso dorso são as nossas costas, né? O que é o nosso ventre? A barriga. Tanto é que você fala essa questão ventral, né? Questão do ventre da mulher na hora que ela fica grávida. Então, ventre é a parte da frente aqui do corpo, ó. Nosso abdômen, nossa barriga. Dorso é a parte de trás. Então, os plateumintos são vermes achatados dorso-ventralmente. É como se você fosse capaz de pisar em cima do ser humano, o ser humano fica chato do dorso até o ventre. Uma analogia bem grosseira, mas seria mais ou menos isso. Então, vermes achatado dorso-ventralmente. Por exemplo, aqui no caso da planáriazinha, foi tirado um pedaço dela aqui, né? Mas isso aqui seria o seu ventre, né? Porque a gente está vendo os ocelos aqui, que são fotorreceptores, e atrás seria as suas costas, seria o seu dorso, né? E aqui o seu ventre. Então, achatado dorso ventralmente. Beleza. Características embriológicas. A gente começou a fazer isso a partir de quinidário, porque são os animais que fazem gastrulação, então já tem a formação daqueles folhetos embrionários, do blastóporo, celoma, aquele negócio todo. Tá? Então, aqui, a gente continua, a gente vai fazer essa classificação embriológica para todos os filos que a gente abrir daqui para frente. Então, vamos lá, só para resgatar. Os plateumintos são animais triblásticos, o que já é uma novidade evolutiva, porque lembra que porífero não tem essa classificação, porque não tem tecido verdadeiro. Os primeiros animais a apresentarem tecidos verdadeiros foram os quinidários, mas ainda primitivos, porque são diblásticos, só formava ectoderme e endoderme, beleza? E os primeiros triblásticos, aqueles que vão apresentar o surgimento da mesoderme durante o desenvolvimento embrionário, são os plateumintos. Então, isso aqui já é uma novidade evolutiva. Primeiros triblásticos. Protostômios não evoluiu nada, porque os quinidários também são protostômios. Quem não se lembra, o blastóporo vai originar a boca. É uma questão também mais primitiva. Acelomados, é importante citar isso porque são os primeiros triblásticos. Ah, professor, por que em quinidário não houve essa denominação? Porque lembra, como esse cara não forma mesoderme, não tem nem por que falar de celoma. Porque o celoma é aquela cavidade envolvida pela mesoderme. Quem não tem mesoderme, automaticamente não tem como ter celoma. Por isso que a gente nem faz menção a celoma dentro dos quinidários. Mas aqui, como são triblásticos, opa, tem mesoderme. Mas pode ou não ter o celoma. Os primeiros plateumintos foram os primeiros triblásticos foram justamente os plateumintos. Primeiro, ainda mais primitivo, formou a mesoderme, mas não formou o celoma. Inclusive, é uma característica exclusiva deles, são os únicos triblásticos acelomados.
Olha que legal, porque essa denominação no enunciado de uma questão já te entrega de que grupo de animal que está falando. Ó, foi analisado aqui um animal e percebeu-se, classificou-se eles como triblástico acelomado. Acabou. O único triblástico acelomado que existe é um plateuminto. Então, dessa informação você, opa, plateuminto, já sei que é plateuminto. Tá bom? Fiquem atentos a isso. E são os primeiros animais bilatérios. O que é isso? São os primeiros animais a apresentarem uma simetria bilateral. Simetria não é novidade aqui. A gente já viu que tem espécies simétricas porífero, quinidário. Lembra, simetria é dividir o corpo do animal em partes iguais. Vimos, por exemplo, que nos poríferos tinha simetria radial, para aqueles que tinham simetria, e o mesmo se repetindo em quinidário. A simetria permanece nos plateumintos, mas é o primeiro animal a apresentar uma simetria bilateral. Se você cortar aqui, por exemplo, uma planária, cadê a canetinha? Se você cortar o corpo de uma planária aqui, ó, longitudinalmente, você vai dividir o corpo em duas porções iguais. Simetria bilateral, que inclusive é a nossa simetria, né? Nós seres humanos. Então, bilatérios vem de simetria bilateral, que também é uma novidade. Tá? Então, novidade aqui, né? Novidade aqui. Beleza? E existem espécies de vida livre e existem espécies parasitas. Vida livre são aquelas espécies que não vão, obviamente, parasitar outras formas de vida, não causam mal nenhum a nenhuma outra forma de vida, vão viver no ambiente normalmente. E as espécies de vida livre são aquáticas, tá, gente? Podem ser de água doce, podem ser de água salgada, mas são, ou ainda de solo úmido. Mas eles precisam de uma certa umidade que está ligada aos seus processos fisiológicos de respiração, nutrição e tudo mais. Então, assim, vamos lá. Existem espécies de vida livre e parasitas. As espécies de vida livre podem ser encontradas na água salgada, marinhos, na água doce, dulcícolas, ou em solo, né, ambiente terrestre, desde que essa terra apresente uma certa umidade. E existem as espécies que são parasitas, aquelas que vão viver abrigados dentro de outros animais, tá? São parasitas animais, inclusive muitos deles causando doenças nos seres humanos, que são justamente as eumintoses, ou em outros animais, são as eumintoses que a gente vai ver a partir da próxima aula. Então, de vida livre ou parasitas, de vida livre, água salgada, água doce, solo úmido, parasita dentro do corpo de animais, como, por exemplo, o homem. Beleza. E são os primeiros animais, outra novidade evolutiva, primeiros animais a apresentarem uma cefalização. O que quer dizer isso? Uma cabeça diferenciada. Então, qualquer representante do grupo dos plateumintos, quando você olha para o corpo do animal, você consegue distinguir a região cefálica, o que seria a cabeça do animal. Por exemplo, olhando aqui para a planária, a região cefálica dela é essa aqui, ó. Vamos passar aqui um pouquinho o slide só para você ver. Se você pensar em termos de, por exemplo, tênia, seria o que nós chamamos de escólex, né? A sua cabeça. A mesma coisa se você for lá em, por exemplo, em Esquistossoma mansoni, né? Aqui, ó, o Diphilobotrias, essa aqui seria a cabeça do Diphilobotrium, essa aqui seria a cabeça do esquistossoma. Então, e a gente não via isso. Você olha para um quinidário, olha para um porífero, não tem cefalização. Você não consegue distinguir dentro do corpo do animal o que seria a sua cabeça, até porque ela não existe. Então, essa cefalização, que é a diferenciação de uma cabeça no corpo do animal, foi apresentada pela primeira vez nos plateumintos. Portanto, uma novidade evolutiva. Tá bom, bonitos? E aqui, aí vamos parar por aqui, porque a gente não entra na fisiologia deles, até porque já deu o horário da nossa aula. Então, eu vou até anotar aqui onde é que eu parei, paramos aqui, porque a gente meio que dá uma divisão legal, porque nós paramos aqui, ó, e aí a partir da próxima aula a gente retoma as características gerais, já falando um pouquinho da fisiologia desses animais. Então, a gente caracteriza um pouquinho o sistema digestório, a respiração, a circulação e a excreção. Beleza? A gente deixa esses dois blocos divididos. Tudo bem? Deixa eu aqui passar para o chat, para ver se tem alguma dúvida lançada aí. Não, aqui a última que apareceu foi do tio Pietro Pizzaiolo. Então, gente, querem perguntar mais alguma coisa? Ou, se não, me deem um okzinho aí, para me entender que então ficou tudo filezinho, e a gente possa, então, finalizar essa aula de Bio 2. Opa, a tia Nath falou que tá legal, tia Ana também, tio Pietro também, então, obrigado, tá?
Lembre-se que qualquer dúvida que vocês tenham ao longo da semana, na hora de revisar a matéria, na hora de fazer os exercícios, podem me procurar pelos canais abertos. Obrigado, tia Luísa. Obrigada, tia Maria. Então, nesse momento, a gente pode ir se desconectando dessa sala. A aula gravada depois vai ser disponibilizada. E daqui a 20 minutinhos, às 11 horas, a gente se encontra lá na outra salinha para dar continuidade à ecologia. Certo, lindões? A gente se vê daqui a pouco.